Muito bem, a paz do Senhor. Nós estamos então na nossa aula de número 2, falando sobre a natureza do Senhor Jesus Cristo. Falamos na primeira aula sobre a humanidade de Cristo, os textos bíblicos que provam a sua humanidade, que ele tinha uma família, ele tinha irmãos, ele tinha irmãs, e também estudamos sobre o corpo de Cristo. Então, todos os atributos de um ser humano implícitos na pessoa de Jesus Cristo, o intelecto, a vontade, os sentimentos. Jesus Cristo teve tudo isso e a sua natureza correu naturalmente como a de qualquer ser humano. Jesus foi 100% homem enquanto esteve aqui na Terra. Nesta aula de número 2, nós vamos ainda falar um pouco mais sobre isso, mas já entrando também na natureza divina do Senhor. É importante analisarmos o texto de Filipenses, capítulo 2, e versículo 7, que ensina que Cristo se esvaziou. O apóstolo Paulo emprega ali um termo no grego, ekenosen, que significa renunciando à glória divina ao assumir a natureza humana, porém, sem deixar de ser Deus. A encarnação de Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João, capítulo 1, versículo 14. Se você ler o versículo 1 de João, está escrito, no princípio era o Verbo, Logos, a palavra, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Devemos observar aqui vários aspectos da vida de Cristo, envolvendo tanto o contexto divino como humano. A concepção virginal de Jesus foi um ato miraculoso de Deus. A promessa divina de que isso aconteceria foi feita pelo Senhor. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Este ato sobrenatural aconteceu através do poder do Espírito Santo. Porém, o seu nascimento acontece de forma natural. Paulo disse que a encarnação de Cristo foi um milagre e a chamou de mistério da piedade. Então nós temos a certeza absoluta que Deus habitou entre nós e o Verbo se fez carne. E essa natureza de Jesus, embora humano, se esvaziando de ser Deus, ou na verdade, ele tirou o direito de assumir a glória divina, renunciando àquela glória divina, e não deixou de ser Deus, mas esteve aqui num corpo plenamente humano. Não podemos esquecer disso. Quanto à natureza, divindade, e nós temos a humanidade. Nós temos a divindade e humanidade. Da mesma forma que filho do homem significa nascido do homem, assim também filho de Deus significa nascido de Deus. O Senhor Jesus, quando veio à Terra, assumiu a forma humana, participando das fraquezas e limitações humanas, com exceção do pecado. Entretanto, nunca deixou de ser Deus. As duas naturezas, a humana e a divina, então operavam simultâneas e separadamente, não se misturavam. Vejamos no quadro abaixo. Bom, Jesus não era esquizofrênico, tá? Uma hora ele era homem, outra hora ele era Deus. Como tivemos correntes teológicas de séculos passados que acreditavam nisso. E nós vamos falar um pouco de união hipostática e vamos ver que Jesus não era esquizofrênico, não. Mas as duas naturezas estavam nele. Para meditar, no que diz respeito à natureza de Cristo, então, esta é singular. Pois ao mesmo tempo que Jesus é Deus no sentido pleno e absoluto do termo, também assumiu a natureza humana, com exceção do pecado, em sua totalidade e perfeição, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, filho do homem. Tá? Nós temos em Marcos 2 e 28. Já em João 3,16, ele é o filho de Deus. Em Marcos 10 e 45, ele é simplesmente o servo. Já em João 3, 13 e 13, ele é Senhor. Já em Mateus 1 e 1, ele é filho de Davi. Já em João 8 e 58, ele declara, eu sou. Já em João 4, versículo 6, ele se cansou. Mas em Mateus 11 e 28, ele é o descanso eterno. Já
Em Marcos 11, 12, ele teve fome. Mas em João 6, 57 ao 58, ele é o pão da vida. Em João 4 e 7, ele teve sede. Mas em João 4 e 10, ele é a fonte eterna. Em Marcos 6 e 3, ele é o carpinteiro. Em Apocalipse 19, 16, ele é o rei dos reis. Em Mateus 27, 50, ele morreu. Em Mateus 28, do 1 ao 6, ele ressuscitou. Então nós comparamos aí a questão entre Jesus Cristo ser homem e ser ao mesmo tempo Deus. Ofícios de Cristo. Nesta aula, então, nós vamos falar um pouco de Jesus Cristo, seus títulos e ofícios. No Velho Testamento haviam 3 classes de mediadores entre Deus e o seu povo: o profeta, o rei e o sacerdote. Cristo como perfeito mediador, 1 Timóteo 2 e 15. E não há outro mediador entre Deus e os homens que não seja Jesus Cristo, o homem. Reúne em si mesmo os 3 ofícios: Jesus Cristo, o profeta, que revela a vontade do Pai às nações. Isso está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 ao 16. Portanto, o Senhor teu Deus despertará no meio de ti um profeta semelhante a mim, a ele todo o povo ouvirá a sua voz. Mateus, capítulo 21 e versículo 11, também confirmando Jesus Cristo como o profeta que revela a vontade de Deus. O Cristo, sacerdote que se sacrificou e intercede pelos homens. E o Cristo, rei que reinará sobre todo o mundo. Então nós temos essas confirmações nos textos já observados aqui, Hebreus capítulo 7, versículo 21 ao 28, e Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 16. Falaremos sobre o profeta. O profeta no Velho Testamento era o representante ou agente de Deus na terra. Ele revelava a vontade do Senhor tanto para o período presente quanto ao futuro. Cristo, como profeta, ensinou a vontade do Pai, repreendeu os soberbos, realizou sinais e maravilhas e anunciou o grande e terrível dia do Senhor. Se você ler os evangelhos, você vai notar que Jesus é frequentemente confundido com um profeta assim. Uma hora ele pergunta: ora, quem vocês acham que eu sou? Uns acreditavam que ele era Jeremias, outro Elias, ou um dos profetas que ressuscitou, mas ele era confundido com o profeta. Tá? Até o dia do fenômeno espetacular no barco, aonde os discípulos estavam com ele, ele acalmou uma tempestade, e eles fazem a seguinte pergunta: quem é este homem que até o vento e o mar obedecem a sua voz? Aquilo trouxe um ponto de interrogação na cabeça deles. O sacerdote, na antiga aliança, o sacerdote era a pessoa escolhida por Deus para representar os homens diante de Deus, oferecendo sacrifícios que asseguravam o favor, o perdão divino. Porém, todos foram temporais e imperfeitos, sejam por suas falhas individuais ou pela qualidade do sacrifício. Cristo, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ofereceu-se a si mesmo no Calvário, sendo o seu sacrifício único e perfeito, de valor eterno, suficiente para representar e abrir o caminho da comunhão com o Pai, como também para trazer à humanidade a redenção eterna. Então Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. O sacerdote entrava no templo para oferecer sacrifícios a Deus pelos homens, pelo pecado dos homens, e ele imolava um animal sem mancha, sem defeito, um animal perfeito, e o sangue desse animal era aspargido sobre o propiciatório, que ficava sobre a arca da aliança, além do véu, e Deus perdoava os pecados do povo. Ora, Jesus Cristo é sacerdote de uma aliança superior. Ele entra na presença de Deus e dá o seu próprio sangue por nós, para os nossos pecados. Então ele é sacerdote de uma aliança eterna. O rei, assim como Melquisedeque. Cristo é sacerdote e rei. O Messias, de acordo com as profecias, seria um grande rei da casa de Davi. E quando nós falamos que Jesus seria um grande rei da casa de Davi, porque Deus prometeu a Davi que nunca faltaria um rei que se assentaria no trono da casa de Israel, um descendente dele. Quando Herodes, já nos tempos de Jesus, fica sabendo que vai nascer, que nasceu um menino da casa de Davi, ele manda matar as crianças. E por quê? Ele tinha preocupação de que o povo judeu se voltasse à Escritura e
e iriam atrás desse menino para colocá-lo no trono. Então, este rei governaria Israel e as nações, e por meio do seu reino seria anunciado o período áureo da justiça, paz e felicidade. Após a ressurreição, Cristo declarou seu poder sobre todo o universo. Na sua ascensão, ele foi coroado como Rei dos Reis, sendo assim, quando ele voltar, o seu reino será pleno, visível e eterno diante dos homens. Está aí Isaías capítulo 9, 6, capítulo 11, versículo 1 ao 9, Mateus 28, 18, 1 Coríntios 15, 25 ao 28 e Hebreus 10 e 13. Ok? Na próxima aula falaremos sobre a vida e a obra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandemente. Fechamos por aqui essa segunda aula de Cristologia. Qualquer dúvidas, mandem no meu blog www.pastoranielcruz. Deixa lá na caixa de mensagem as suas dúvidas ou pelo e-mail aniel7@hotmail.com. Também pelo Facebook Aniel Cruz ou Aniel Wagner, ou também você pode entrar no nosso site Escola de Pregadores. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.